A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Oi, gente querida, que a graça, a paz do nosso Senhor, o amor e a sua misericórdia estejam sobre vocês no dia de hoje. Espero que vocês estejam bem. E antes de darmos início ao nosso estudo, quero aqui lembrá-los que através das nossas plataformas digitais, vinculadas à Lagoinha Castelo, você vai encontrar na descrição dos vídeos todos os horários dos estudos bíblicos, dos cultos que estão sendo realizados em nossa igreja. Você pode procurar lá os horários dos estudos bíblicos da escola dominical, que começa aos domingos, 8h30 da manhã, para que você esteja em constante aprendizado, em constante comunhão, pois é assim que nós crescemos. Nós aconselhamos também que você adquira a Bíblia 365, essa Bíblia, como já foi falado, e nós repetimos aqui sempre, porque é através da repetição que nós aprendemos. Essa Bíblia, ela sempre vai trazer para você uma leitura diária de um trecho do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de um trecho de Salmos e de Provérbios. E além disso, você vai ler juntamente aqui comigo um salmo que está sendo estudado diariamente. E hoje nós vamos ler o salmo de número 12, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Salva-nos, Senhor, pois não existe quem seja fiel. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e um coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: com a língua prevaleceremos, nossos lábios nos pertencem. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Trarei segurança a quem anseia por ela. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu, Senhor, nos guardarás, tu nos defenderás para sempre desta geração. Quando a corrupção é enaltecida entre os filhos dos homens, os ímpios andam livremente por toda parte. Aqui neste salmo de número 12, vemos que nos tempos em que a humanidade vivia e vive hoje, cada vez mais se levantam homens que agem exatamente como retrata o salmista aqui no Salmo de número 12, tratando com mentiras, com falsidade, com arrogância, com bajulação. O salmista tinha a mesma impressão que se tem hoje em relação à grande parte da população. Não existem mais pessoas fiéis e tementes a Deus. A corrupção está em toda parte. Todas essas ações perversas dos homens têm trazido sofrimento, sobretudo aos pobres e indefesos. Nesse contexto, a promessa é que o Senhor se levantará, trazendo segurança a quem anseia por ela. Ele se levanta do trono para proteger e defender seu povo dos ímpios que circulam livremente por toda parte. A segurança do cristão, portanto, não está no governo, nem no amigo rico ou no poder econômico. O Senhor é a única segurança de que ele necessita. Davi, que é o autor desse salmo, era poderoso, influente e rico, e bem que poderia confiar nessas coisas e se esquecer de Deus. Mas a sua oração visava tanto a si mesmo
quanto ao pobre e necessitado. Mesmo sendo rico, ele se colocava como alguém carente da proteção de Deus. Talvez nunca tenha sido mais verdadeiro do que agora que a corrupção ela é enaltecida entre os filhos dos homens. Os cristãos precisam da proteção de Deus contra as mentiras, as difamações, os enganos, pois as palavras têm um enorme poder, não apenas de distorcer e ferir, mas também de destruir uma cultura inteira. Lá em Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 11, vai dizer sobre o cuidado que nós precisamos ter com a nossa língua. A nossa língua, ela é um dos principais meios de difamação e de corrupção da humanidade. Lá no livro de Tiago, vai dizer que se colocarmos os freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhe o corpo todo. E também assim são considerados os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. E com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser dessa forma, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Em vez disso, devemos moldar as nossas palavras pelas palavras de Deus, palavras que são verdadeiras e bem elaboradas. A nossa função é confiar na proteção de Deus e copiar as ações do nosso Mestre e Salvador, que é Jesus, que quando insultado, não insultava. O grande perigo é que queremos pagar sempre na mesma moeda. Querido, através do nosso corpo, nós precisamos nos afastar dessa corrupção. Nós precisamos nos afastar de toda maldição. Nós precisamos afastar das ações perversas que trazem sofrimento, que vão nos afastar do Senhor. E precisamos confiar na promessa do Senhor, que se levanta trazendo segurança a quem anseia por ela. Damos glória a Deus quando sofremos sem rancor e sem retaliação. Essa deve ser a nossa função como cristãos, dar glória a Deus. Esse deve ser o nosso foco. Nós precisamos nos afastar de toda falsidade. A falsidade do homem nos afasta da veracidade de Deus. Precisamos clamar ao Senhor, porque nós estamos rodeados de pessoas cujas palavras são ou falsas, ou bajuladoras, ou mal intencionadas, ou mordazes. Precisamos clamar que o Senhor não permita que nós a imitemos. Precisamos clamar ao Senhor para tornar as nossas palavras sinceras e verdadeiras, prudentes e poucas, sábias e bem escolhidas, tranquilas e gentis, como é a palavra do nosso Senhor. Precisamos clamar ao Senhor tanto amor e graça
para que esse tipo de conversa se torne natural para nós. Dessa forma, vamos nos afastar de toda falsidade humana e vamos nos aproximar e tomar posse da verdadeira palavra de Deus. Que Deus te abençoe.